Bom, Dimitri, para começar, a gente recuperando uma história da outra semana, da semana retrasada, que foi aquela discussão áspera entre o presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, e o ministro Ricardo Lewandowski, que havia sido revisor do processo durante o julgamento, e tiveram uma discussão muito áspera durante a análise dos recursos apresentados pelo ex-deputado Bispo Rodrigues, do antigo PL do Rio de Janeiro. Houve, enfim, a sessão da quinta-feira da semana passada terminou de uma forma muito brusca e com aquele mal-estar. A discussão continuou depois da sessão e os trabalhos da quarta-feira começaram com uma sessão, não sei se a gente pode dizer de lavação de roupa suja, mas enfim, os vários ministros do Supremo se manifestando em torno do que aconteceu. Queria uma análise sua, a princípio, Dimitri, sobre como o Supremo lidou com aquela divergência tão forte e o que acabou ditando o tom ali mais ameno das sessões ao longo da semana. Nós temos vários pontos de vista que podem ser analisados aqui. Um aspecto seria, que eu não sou o mais indicado para falar sobre isso, seria o ponto de vista psicológico de pessoas que, em uma sobrecarga de trabalho, em uma situação de exposição pública, acabam, de certa maneira, se alterando. Isso seria uma questão que não diz respeito nem ao processo, nem ao Supremo. Uma questão, talvez, para questão humana. psicólogos humanos, assim, aquela briga de trânsito, onde algumas pessoas são mais calmas. Superado esse primeiro nível, nós temos o segundo nível, que é bastante, assim, já foi muito discutido, mas já entramos no assunto jurídico, é a forma com a qual o Supremo Tribunal Federal delibera no Brasil. Que nós temos aquelas duas características que já, no caso do mensalão, todo mundo já conhece, mas é importante até repetir bem rapidamente, o fato de que, em primeiro lugar, toda a deliberação é pública, e durante uma exposição de várias horas na televisão, acabamos presenciando um outro deslize. Isso é um ponto importante, ao contrário daquilo que acontece na grande maioria dos tribunais das cortes supremas do mundo. E o segundo é o chamado voto individual. Os ministros não preparam um voto daqueles que concordam entre eles, mas cada ministro, cada vez, é chamado novamente a se posicionar sobre cada assunto. Então, a exposição pública, junto às contínuas chamadas dos ministros a se posicionarem, propicia. Isso é um argumento não mais psicológico, mas institucional, permite que haja maior possibilidade de brigas, de conflitos, de contradições, uma palavra que um outro vai interpretar de uma maneira. Então, me parece que aqui é uma característica do próprio tribunal que com certeza, aliás, apresenta vários aspectos problemáticos. E aí vem uma terceira análise que eu poderia colocar sob a questão da identidade da Corte. O ministro Celso de Mello, nas suas colocações, na sua apresentação, foi bastante feliz, eu entendo, porque ele não se posicionou na chamada, muito bem pelo Yuri, briga humana, mas pensou sobre o tribunal, dizendo: aqui nós temos uma missão coletiva, existe uma coisa chamada Corte, ou seja, recorreu até do ponto de vista de filosofia política, uma questão comunitarista, dizendo: aqui nós temos um corpo, temos um todo. Então, cada vez que alguém se posiciona, nós temos que pensar sempre em uma dupla. A missão do Supremo Tribunal Federal é a sua unidade. Então, me parece que essa briga foi encerrada da melhor maneira possível, inclusive parece que todos concordaram, pensando justamente no fato de que, apesar do voto individual, apesar da responsabilidade individual, aquilo que está sendo em jogo é a decisão do próprio tribunal. Logo, me parece que naquele momento, de certa maneira, o debate foi desviado, melhor dizendo, foi colocado no trilho certo, que é o trilho de que se trata de um tribunal e não de opiniões de pessoas que estão protagonizando. Pois é, e me chamou a atenção, lendo, a gente teve acesso ao texto escrito do pronunciamento do ministro Celso de Mello, que é o decano do Supremo, é o ministro que há mais tempo está na corte. Me chamou a atenção o quanto ele valorizava o voto vencido, ele destacava a importância de um voto vencido num julgamento, porque esse voto vencido, eventualmente, ele pode se transformar no voto vencedor de de uma outra questão que a corte discuta, pode alguém, enfim, nesse momento está sob minoria, mas depois ele pode vir a ser maioria. Isso é importante para a instituição como um todo, é assim que o sistema jurídico funciona. O debate de ideias, a ideia de hoje não tão bem aceita, pode vir a ser aceita depois e vice-versa, não é isso, Dimitri?
Então, isso tem dois aspectos. O primeiro aspecto, que seria uma primeira leitura, o ministro Celso de Mello disse aquilo que em qualquer democracia é importante. O pequeno partido não deve ter direitos ou não deve ter consideração menor do que o grande partido. Justamente, então, até aí não inova em nada, porque qualquer minoria merece o respeito no Estado de Direito Constitucional. O segundo aspecto que é interessante é o fato de que nós não temos o voto vencido só no sentido de um voto. 5 pessoas nessa sala, eu sou o único que discorda, então 4-1 eu estou na chamada minoria. Os votos todos do Supremo têm uma justificação, tem a chamada motivação ou fundamentação. Então, é aí que está justamente aquilo que eu estava dizendo, a importância. Não é 4-1, quem sabe amanhã 2 outros ministros vão reverter esse 4-1. Não é um pouco jogo de futebol com placar. É a questão da fundamentação. Que essa fundamentação de hoje vencida exatamente. Pode vir a ser então, não é que alguém vai dizer que o ministro Lewandowski, que no caso X, estava certo. Vai dizer aquele argumento que dizia, por exemplo, de que a teoria do domínio do fato não se aplica, é uma teoria boa. Então, no judiciário, ao contrário daquilo que ocorre nos corpos políticos, não é só medir forças e ver quem vence, é a justificativa. E acho que todo mundo sempre lembra de que na Suprema Corte dos Estados Unidos houve votos lendários de minorias, no sentido da sua fundamentação, que depois a própria Corte disse, o juiz Brandeis, o juiz Holmes e outros estavam certos. Então, nós temos sempre no judiciário essa ideia. O voto deixa digamos assim, tem uma duração no tempo porque a sua fundamentação é importante para os juristas, para os advogados e para futuras deliberações.